Jesus ressuscitou, aleluia! Essa é a proclamação do dia de hoje. Jesus ressuscitou, Ele está vivo em meio a nós e Ele está agindo em meio a nós. Você está no acampamento rumo a Pentecostes. E você é muito bem-vindo. Você que nos acompanha pela TV, você que está nos acompanhando pelo rádio, você que nos acompanha pelas mídias sociais, você que está aí pela internet, em qualquer lugar deste mundo, você é muito bem-vindo, viu? A Canção Nova te acolhe de braços abertos e lhe dá aquele abraço bem apertado e diz: que bom que você está aí na sintonia. Seja muito bem-vindo. Vamos começar? Então vamos. Rumo a Pentecostes é este acampamento e ele traz para mim e para você uma proposta. Ele traz para mim e para você um caminho a ser percorrido. Este caminho, qual é? É o caminho de estar passo a passo indo ao encontro da experiência de Pentecostes. A experiência do batismo no Espírito, a experiência da efusão do Espírito que transforma toda a nossa vida. E eu quero começar trazendo para você esse testemunho muito oportuno. Está nesse livro do Márcio Mendes, A Vida no Poder do Espírito. Um livro muito profundo que nos ilumina, nos direciona e nos coloca neste caminho do qual a proposta deste acampamento, e rumo a Pentecostes. Mas olha que interessante, está aqui na página 39. É sempre assim, quando o Espírito encontra um coração aberto que lhe permite agir. É sempre assim, não tem como ser diferente. Então, já aí onde você está, eu lhe convido, abra o seu coração. Abra o seu coração à ação do Espírito. Por quê? Porque quando o Espírito Santo encontra um coração aberto, ele lhe permite agir. E é sempre assim. E o que acontece? Somos tomados pelo Espírito Santo. E então, nascemos de novo. Senhor Jesus, eu, Lúcio Domício, eu quero nascer de novo. Eu abro o meu coração, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito e dá-me a graça de nascer de novo. Toda a nossa vida neste mundo, ela torna-se uma experiência espiritual. E daí que chega o testemunho. Outro dia, uma mulher com os seus 60 anos, assim diz o Márcio Mendes, me contava como Jesus a levara a vencer uma depressão contra a qual ela lutava havia mais de um ano. Ela abraçava-me toda feliz ao dizer que o seu testemunho comovera o seu marido e todos se impressionavam com a mesma questão. Como podia aquela senhora triste, abatida e constantemente sobre os efeitos dos remédios, agora transbordar força, coragem, ânimo, vitalidade? Como podia ela, antes tão derrubada, transmitir ânimo aos outros? Só há uma resposta. Jesus ressuscitou. Ele está vivo e neste momento, no meio de nós, Ele está vivo e continua a derramar o seu Espírito. Como você está? Neste momento, acompanhando esta pregação, olhando em seus olhos, eu te faço essa pergunta. Como você está? Talvez você esteja na mesma circunstância que aquela senhora estava. Talvez nesse momento você esteja enfrentando uma enfermidade, seja ela qual for. Talvez você esteja desanimado, deprimido. Talvez você esteja cheio de tribulações, de problemas. Talvez você não esteja nada desse jeito. Talvez você esteja do outro jeito, feliz da vida, contente, tranquilo, realizado. Não importa. Para lá ou para cá, a questão é a mesma. O seu coração está aberto?
O seu coração está aberto nesse momento para que o Espírito de Deus possa repousar sobre ele e fazer morada no seu coração? Seu coração está aberto a esta proclamação de fé: Jesus está vivo? Se faça essa pergunta. Hoje de manhã, quando o Alexandre dava a abertura ao nosso acampamento, ele começou justamente falando disso, da ressurreição de Cristo Jesus, e como a ressurreição de Cristo, ela é o ponto de partida, ela é o marco zero para esta caminhada rumo a Pentecostes que nós estamos fazendo. E agora eu retomo isso com você. A proclamação de fé de que Jesus está vivo, eu reconheço que o meu Senhor, ele não está morto. Isso é uma verdade de fé. E isso me leva a abrir o meu coração, e eu posso, gente, ter o mesmo testemunho que essa senhora estava tendo, e colocou aqui neste livro. Eu também posso, ao abrir o meu coração, ter a minha vida transformada pela força do Espírito Santo. Isso é uma verdade para mim e para você neste momento. A grande pergunta, eu repito: você quer experimentar isso na sua vida? Essa pergunta que eu estou fazendo a você, eu faço aos meus irmãos, faço ao Jarles, faço a Rosinalva, faço ao Tiago. Você quer abrir o seu coração nesta tarde e experimentar uma graça totalmente nova que é capaz de transformar a sua vida? O Senhor, ele não está brincando comigo, muito menos brincando com você. Ele nos faz uma pergunta muito séria e nos convida a nos localizar neste momento onde estamos e responder a nosso Senhor. Lúcio Domício, qual é a sua resposta? Diga o seu nome e se faça esse questionamento. Qual é a sua resposta? Se você tem condições de pegar aí onde você está a palavra de Deus, hoje em dia tem os mais moderninhos, né? Rapidinho já vai aqui no celular, baixa aqui, pegou na Bíblia e pronto. Se você é mais a moda antiga como eu, está aqui com a sua Bíblia, não importa, pega aí a sua Bíblia se você pode, se você não pode, anote a palavra para que você pegue depois, porque o mais importante é o ouvido atento nesse momento. A palavra que vai nortear a nossa pregação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e os versículos de 12 a 14. Atos 1, 12 a 14. E a palavra diz assim: então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, à distância de que se pode andar um dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Matias, Tiago, filho de Alfeu, irmão Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. E aqui o versículo 14, eu gostaria que se você estivesse aí com a caneta na mão, você sublinhasse, igual o Monsenhor Jonas Habib nos ensina a fazer com as Sagradas Escrituras. A ler com a caneta na mão para que a gente já possa rabiscar e anotar. E o versículo 14 diz assim: todos eles perseveravam na oração em comum. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Leia mais uma vez o versículo 14. Todos eles perseveravam na oração em comum. Vejam só, qual é o contexto? Jesus, ele ressuscitou. Eles estavam no Monte das Oliveiras porque esse foi o último encontro que eles haviam tido ali com Jesus após a sua ressurreição. E Jesus, ele vai assunto aos céus. Jesus sobe para os céus. E neste momento, então, começa o cumprimento da promessa de Jesus, que estava ali um bocadinho atrás no versículo 8. O que estava escrito lá? Versículo 8. Sobe um pouquinho o seu olhar que você já vai achar. O meu aqui já está colorido de laranja, que laranja é a cor das promessas. Vamos lá. Recebereis o poder do Espírito Santo, e virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém e por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu costumava brincar quando eu lia essa palavra, ainda lá na minha cidade, no interior de Goiás. Minha cidade chama-se Joviânia. Ela é uma megalópole que hoje deve ter ali seus 12 mil habitantes, no máximo 15 mil habitantes, não é? Um lugarzinho pequenininho, perdido no meio do nada, mas ali a força do Espírito me convidava a ser testemunha. E é o cumprimento desta promessa, aí onde você está, com as pessoas que você está neste momento. Talvez você esteja aí, ó, juntinho com a sua família, com os seus. E é neste momento que o cumprimento dessa promessa quer alcançar você. Descerá sobre você a força do Espírito e fará de você uma testemunha de nosso Senhor. Então, eles estavam nesse contexto. Jesus que ressuscitou, Jesus que subiu aos céus, Jesus que cumpre a sua promessa. Hoje, qual é o nosso contexto? O mesmo. Jesus que ressuscitou lá, continua ressuscitado aqui. Jesus subiu aos céus lá e continua no céu hoje. E o cumprimento da promessa, irmão, irmã, guarde isso no seu coração. O cumprimento desta promessa, qual promessa? Recebereis o Espírito Santo. Ela continua acontecendo. A única diferença é que eu e você vivemos na expectativa da segunda vinda de Jesus. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Jesus que subiu aos céus, descerá dos céus e virá para julgar toda a terra e implementar um novo céu e uma nova terra neste momento. Nós esperamos a vinda do Senhor. Porém, a nossa expectativa, ela tem aqui um gerúndio. Qual é esse gerúndio? Eu e você estamos vivendo o quê? A promessa. Sobre mim, sobre você, se cumpre a cada dia, quando nós abrimos o nosso coração, o derramamento do Espírito Santo. Eu não sei se eu consigo transmitir a você, mas eu peço isso a nosso Senhor, uma unção tão forte, que passe sobre mim e alcance você, que isso convença o seu coração, que a sua maior necessidade é o Espírito Santo. É querer que o Espírito Santo possua o seu coração. Eu digo isso para quem está agora lá na ilha de transmissão. Eu sou dos antigos, né? Nem sei falar o nome novo agora, né? A central técnica. Mas você que está aí, independente se você é meu irmão de comunidade ou não, eu não sei quem está aí agora, mas essa promessa é para você. Editando agora esta palestra, esta promessa é para você. Como é para o meu irmão que está aqui na câmera, e eu olho para ele e digo, é para você essa promessa. Basta você abrir o seu coração. E como eu digo para mim mesmo o tempo todo, Lúcio, abra o seu coração e permita que o Espírito seja derramado e então torne-se testemunha de Jesus Cristo. Onde você está, com quem você está neste momento. Ontem eu conversava com uma irmã de comunidade num atendimento de formação e dizia para ela que talvez essa seja a única oportunidade que ela vai ter em todos os anos que ela viver dentro da comunidade, de morar exatamente com essas pessoas que ela está morando. Talvez ela não vai ter outra oportunidade. E nós não podemos deixar passar a oportunidade na nossa vida. Talvez esse seja o momento mais apropriado que você tem de ser testemunha de Jesus Cristo ressuscitado com a sua família. Com essas pessoas que você está convivendo a maior parte do seu tempo. Talvez esse seja o momento que você tem de proclamar para essas pessoas como eu estou proclamando para você. Abra o seu coração e deixe o Espírito de Deus entrar. E a sua vida será totalmente transformada. Nós não podemos perder o tempo. Nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo.
nós estamos inseridos no cumprimento da promessa. Porém, o que eu quero chamar a sua atenção nesta pregação é este caminhar que o Senhor nos introduz. Qual caminhar? O do versículo 14, volta aí na sua Bíblia, pega aí, versículo 14, está dizendo o quê? Todos eles, e aqui na minha Bíblia eu fiz o seguinte, eu fiz um quadriculado na palavra, neste verbo perseverar. Todos eles perseveravam no quê? Na oração em comum. É aqui o ponto central que eu quero me deter com você. Eu quero fixar com você nesta realidade do versículo 14. Perseverar na oração. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2559, anota aí para você procurar lá depois, que é um livro que a gente tem em casa, mas quase nunca a gente vai lá meditar com ele, né? Ser instruído pelo próprio catecismo. Mas lá o catecismo tem a definição sobre a oração e nos ensina o que é a vida de oração. Então, nesse número 2559, o Catecismo da Igreja Católica diz a mim e a você o seguinte: a oração é a elevação da alma a Deus. A oração é a elevação da alma a Deus. Esta é uma frase dita por São João Damasceno, e o catecismo apropriou-se dela como catequese para mim e para você, sobre a definição da oração. Ela é a elevação da alma a Deus. A oração é um dom. Dom é dado, é um presente, é um dom de Deus, é um dom da graça, mas pressupõe sempre uma resposta decidida. Olha que interessante, quem nos dá a graça da oração é Deus, nos dá porque nos ama, nos dá porque nos quer junto de si, quer que a nossa alma seja elevada a Ele. Porém, a oração pressupõe uma resposta decidida. E aqui eu pus entre parênteses, uma resposta perseverante. É o que está no versículo 14, é o perseverar na oração. A oração é uma proposta e a minha atitude é sempre uma resposta perseverante. Isso é uma exigência da minha pessoa, é uma exigência da sua pessoa. O Senhor nos chama à oração, mas somente eu posso dar essa resposta. Eu não posso responder por você, por mais que eu queira, eu não posso, porque eu não consigo. Eu posso te estimular, eu posso te ajudar, eu posso me dispor a rezar junto com você, mas somente você mesmo pode, vou voltar lá no início da pregação, abrir o seu coração. A chave está do lado de dentro. A oração é um dom que pressupõe a sua resposta, pressupõe a sua perseverança. Respira fundo e pensa um pouquinho nisso. A oração é a elevação da alma, é um dom, mas exige uma resposta. Então vai ficando mais claro, tanto para mim quanto para você, uma coisa importante. O ponto central é a vida de oração. É esse chamado a construir dia a dia. E aqui não importa se você tem 60 anos, como foi o testemunho do texto, aqui do livro. Não importa se você tem 60, 70, 80, 120. Se você tem a minha idade, 47 anos. Se você é jovenzinho. Não importa. Não importa se você está aqui pertinho ou se você está longe. Não importa. Nós estamos fazendo uma experiência muito bacana, eu e a minha esposa, que é de nos colocar a serviço da Rádio Canção Nova. Então, toda sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, a partir das 2 horas da manhã, a gente faz o programa Minha Casa é uma Casa de Oração. E ontem tinha uma participação que era do Catar, lá no Oriente Médio, não é? Muito interessante, porque estava assim tão longe de nós, tão distante. Depois nós tivemos uma outra participação que veio da Ásia,
lá na Oceania, né? Que estava em Taiwan. Mas ali a palavra de Deus estava chegando. Por que eu quis puxar isso? Porque não importa se você está pertinho de mim aqui, vizinho. Talvez você está sintonizado aqui em Cachoeira Paulista mesmo. Ou talvez você está pertinho aqui em São José dos Campos. Ou talvez você está muito longe, do outro lado do Atlântico. O importante é você entender isso com a sua cabeça e com o seu coração. Deus deu a você o derramamento do Espírito. Deus chama você a uma vida de oração, mas só você pode responder a este dom. Qual é a sua resposta? Só você. Vamos retomar essa expressão do catecismo? Se você conseguiu pegar o seu catecismo aí, você já abre lá, 2559. Se não, vamos por aqui mesmo. O catecismo diz, não é? Que a vida de oração é a elevação da alma a Deus. Como é que eu fiz aqui no meu rascunho? Separei elevação da alma, deixei o A no centro e joguei Deus lá no cantinho. E no A eu fiz um círculo. Para quê? Para ficar mais claro, para que eu entenda e possa explicar isso para você de uma maneira muito simples e que você entenda. A elevação da alma diz de alguém. Quem é esse alguém? O ser humano, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Todo homem, toda mulher, todo filho e filha de Deus, já nasce em si com esse dom dentro dele, o dom da vida de oração. Já está dado, já está intrínseco no homem esse presente. Deus deu a você a graça de se tornar um homem de oração. É uma atitude, é uma elevação, é um movimento, é uma decisão. E aqui eu circulei o A. Porque o A diz disso. É uma elevação da alma a. Então tem um destino, tem uma pessoa, tem alguém que me espera, exige de mim um movimentar-se. A oração nunca é algo estático. A oração nunca é algo aéreo, nunca é algo distante. A oração é encarnada, se reza com a vida, com aquilo que está sendo vivido no momento. Não se reza com aquilo que não é verdadeiro. Não se reza com fake news. Não se reza com a vida que não é sua. Não se reza desta forma. Se reza com a própria vida e com aquilo que se vive. Então é um constante elevar aquilo que está sendo vivido no momento presente a Deus. Jarles, pergunta para a Rosinalva o que ela está vivendo nesse momento presente. Rosinalva, pergunta para o Jarles o que ele está vivendo nesse momento presente. Pergunta um para o outro, responda a isso. E esse exemplo que eu estou fazendo com o Jarles e com a Rosinalva diz muito do que é a oração nessa definição do catecismo. Talvez você olhe e veja os dois conversando, mas no fundo, como está sendo desafiante para os dois esse momento. De poder abrir o coração um para o outro, de poder colocar para fora um para o outro o que realmente está sendo vivido. Isso é a oração de uma forma prática, de uma forma entendível para você. A gente oferece a Deus aquilo que verdadeiramente a gente está vivendo. O que está dentro do seu coração nesse momento? São os medos com o futuro, as incertezas, as dúvidas. O que está dentro do seu coração? A realidade da morte? De não conseguir sustentar mais a própria vida? O que está dentro do seu coração? Talvez você esteja angustiado porque você foi demitido. E você está nessa estatística do Brasil que são mais de 17 milhões de brasileiros desempregados. E agora você é 17 milhões e um. E você precisa pôr comida na boca dos seus filhos. Talvez você esteja realizado porque você foi visitado pela divina providência. E às vezes é de uma coisa tão simples. Tão simples, mas que você viu ali claramente, era um sinal do amor de Deus por você, e essa experiência do amor de Deus, ela é elevada ao próprio Deus, numa atitude de gratidão, e você diz, obrigado Senhor,
Isso é oração na prática. E a gente precisa ir conquistando esta intimidade, porque o resultado da nossa oração, o destino da nossa oração, até melhor dizendo, é o próprio Deus que nos criou para viver uma vida de oração com Ele. Portanto, nós não podemos ficar nos relacionando com um Deus que é estranho, com um Deus que é distante, com um Deus que é frio, com um Deus que é indiferente, com um Deus que eu não conheço direito. É ao contrário. É um relacionamento de intimidade com o Pai. O Pai que me criou como seu filho. Um Pai que me amou, e me amou no extremo do amor, porque enviou Jesus Cristo nessa terra para morrer na cruz por mim. Eu tenho comigo, e aprendi isso com Santa Teresa d'Ávila, que se nós gastássemos mais tempo na contemplação de Jesus crucificado, nós entenderíamos muito melhor o tamanho do amor de Deus por nós. E o tamanho da sua entrega, e o tamanho da sua oferta, e o quanto somos amados. A cruz é o maior sinal do amor do Pai por nós. Portanto, a elevação da alma, a minha alma, é um constante movimento de uma vida que se vive a Deus que é Pai. Isto é a oração. Agora veja só, o caminho espiritual, essa vida de oração, ela produz em mim 2 frutos, assim como ela produz em você, 2 frutos. Diga comigo, a minha vida de oração produz em mim 2 frutos. Quais frutos são esses? Eu vou te dizer. O primeiro fruto é a libertação do pecado. E o segundo fruto, o dom da vida nova. Que vida nova? A santidade. Olha que maravilha, meu irmão, minha irmã. É essa caminhada rumo a Pentecostes. Porque quanto mais nós estamos caminhando, vivendo essa vida de oração, vivenciando o cumprimento da promessa, uma vida cheia do Espírito Santo, mais nos tornamos homens e mulheres de oração. E, portanto, vamos tendo como fruto na nossa vida esses 2 pilares. O primeiro, nem se precisa dizer muito sobre ele, que é a libertação do pecado. O primeiro fruto, a libertação do pecado. O que mais é isso a não ser conversão? Pois quanto mais se persevera no cultivo da vida de oração, mais se cresce no amor a Deus. E quanto mais se cresce no amor de Deus, mais horror tem ao pecado. E quanto mais horror tem ao pecado, mais a nossa vida se torna uma realidade onde o pecado não nos domina mais. O pecado original está em nós, a concupiscência está em nós, mas ela não nos domina mais. Porque nós somos tão preenchidos pelo amor de Deus, que é fruto da nossa vida de oração e de intimidade com Ele, que o pecado se torna inferior. O convertido é uma pessoa que reza como se vive, porque se vive como se reza. Olha o trocadilho aqui, cara. A gente reza como se vive, porque a gente vive como a gente reza. Porque o centro da nossa vida é o amor a Deus. Eu amo a Deus. Eu quero amar mais a Deus. Eu me esforço para ser amado e nesse esforço eu amo. É iluminado pela maneira de proceder do Cristo ressuscitado. Por isso que o pecado perde a força. Porque o pecado nunca dominou o Cristo. Porque ele era sem o pecado. E ele nos ensina que o segredo é estar centrado no amor de Deus. E aí nós começamos a ter atitudes a partir da maneira como Cristo pensa. A partir da maneira como Cristo sente, a partir da maneira como Cristo age. Nos inícios da nossa conversão, eu acho que todos nós passamos por isso, a gente tinha aquele amor alucinante por Cristo, então a gente queria fazer tudo como Jesus faria. A gente era incapaz de pensar numa maneira de agir, de falar ou de proceder que não fosse igual à do Senhor. E a vida de oração vai nos ensinando a resgatar isso, que é tão próprio. Portanto, o primeiro fruto é esse, libertos do pecado. Vamos avançar. Qual é o segundo fruto? Pega comigo aí a sua Bíblia, na carta de São Pedro. Vai só um pouquinho para frente aqui que você já pega.
Vamos, 1 Pedro. Deixa eu pôr aqui. 1 Pedro, versículo 14, versículo 15 e 16. 1 Pedro 15 e 16. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder, pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Sereis santos, porque eu sou santo. A santidade, ela é a nossa maior vocação. Meu irmão e minha irmã, entenda isso de uma vez por toda. Lúcio, ô homem chucro, seu burro arretado de cabeça dura, entenda isso. A sua maior vocação, Lúcio, é ser santo. O seu maior projeto de vida, Lúcio, é ser santo. O seu maior dever, Lúcio, é ser santo, porque você foi criado para ser santo como Deus é santo. Você nasceu para ser um sinal da presença de Deus neste mundo, Lúcio. Isso é santidade. Deus nos quer santos. E espera que nós, olha que bonito isso que está escrito na Gaudete Exsultate, do Papa Francisco, lá no parágrafo 1. Deus nos quer santos, ponto. Deus espera que eu e você não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Fala sério, Papa Francisco. Não quer de nós que nós nos resignemos, ou seja, que a gente se limite, que a gente se rebaixe, que a gente viva uma vidinha medíocre, superficial ou indecisa. Gaudete Exsultate, parágrafo 1, pode ir lá que você vai conferir que está escrito isso direitinho, igual eu falei. Portanto, o meu primeiro dever como cristão é ser santo. Se você tem dúvida existencial do porquê que você veio a esse mundo, eu estou te respondendo com toda clareza. Você veio a esse mundo para ser santo. Para anunciar a ressurreição com a própria vida. Anunciar a ressurreição com a própria vida. Em 1980, quando o Papa João Paulo II, ele veio ao Brasil, ele disse claramente, o Brasil precisa de santos. Essa é a resposta que nós precisamos dar a Deus. Ser o santo que o Brasil precisa. Nesse momento da nossa nação, fica mais clara a nossa compreensão. Nós precisamos de santidade de vida. Nós precisamos de coerência de vida, nós precisamos de testemunho de vida. E esta é uma obra que o Espírito faz em nós. De que forma? Através dos dons de santificação e através dos dons de serviço. Nós vamos rezar neste momento e vamos pedir esta graça ao Senhor. Que nós sejamos de tal forma batizados no Espírito Santo, e sejamos encontrados pela graça de Deus, com o coração aberto, e o nosso coração fique preenchido pelo Espírito de Deus, e Ele nos dê essas vias, com os dons carismáticos. A gente faz alusão a 1 Coríntios 12, e todos aqueles dons de serviço, que edificam a comunidade. O dom da pregação é um dom carismático. Eu tenho acompanhado o Cleto, que é nosso missionário aqui da Canção Nova, todo esse trabalho de caridade que ele tem feito com as famílias carentes, arrecadando alimentos, montando as cestas básicas e entregando às famílias mais necessitadas aqui de Cachoeira Paulista. Isso é um dom carismático de serviço, cuidar do pobre. Papa Francisco faz isso tão bem na igreja, construindo banheiros, albergues e tirando o pobre daquela dignidade, daquela indignidade e dando a ele dignidade. Papa Francisco é um homem extremamente carismático.
Vivemos recentemente uma experiência tão bonita. Tínhamos um irmão de comunidade que estava precisando de fraldas, e nós fizemos uma recata entre nós. Pessoalmente falando, eu não teria nem condições de dar um pacote de fralda inteiro, mas o que o Alex teve a brilhante ideia? Falou assim, não, se cada um der R$2, o que der, a gente consegue juntar e comprar fralda. E quantas fraldas nós podemos entregar? Isso é dom de serviço, isso edifica a comunidade, e nós precisamos disso. Você precisa dos dons carismáticos. Anota a passagem, Coríntios 12, para você rezar e pedir a Deus os dons carismáticos. Mas muito mais, nós precisamos dos dons de santificação. É aqueles dons infusos que agem dentro de nós e nos leva à mais profunda experiência de amar a Deus. De tal forma que nada mais nessa vida tem valor a não ser agradar a Deus e amar a Deus. Amar a Deus e agradar a Deus. E isso gera em mim a conversão autêntica, a configuração perfeita a Cristo nosso Senhor. De tal forma que um dia eu possa falar como São Paulo disse, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Esse dom de santificação é o que o Senhor Jesus quer dar a você neste momento. Para que haja um divisor de águas na sua vida, haja uma transformação verdadeira na sua vida, haja uma conversão verdadeira em sua vida. Um dia uma repórter perguntou à Madre Teresa de Calcutá como ela se sentia com tantas pessoas autoproclamando que ela era santa. E como ela se sentia no mundo onde todo mundo falava que ela era santa. E Madre Teresa disse assim: a santidade para mim não é um luxo. Receba! A santidade para mim não é um luxo, mas é uma necessidade. Porque Madre Teresa fez o que fez porque queria amar a Deus daquela forma. Hoje eu e você somos convidados, nesta caminhada que estamos fazendo rumo a Pentecostes, a dar um novo sentido à nossa vida. Qual o sentido? O sentido de agradar a Deus. Qual o sentido? O sentido de amar a Deus. Se eu soubesse o seu nome, eu iria chamar você pelo nome. Porque é assim que Jesus está fazendo comigo hoje. Lúcio, você quer abrir o seu coração para que eu dê a você o Espírito Santo? Lúcio, você quer abrir o seu coração para que a sua vida possa ter este proceder, amar a Deus e agradar a Deus? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo. Do jeito que você está, coloque a mão sobre o seu coração e peça. Eu quero colocar a palavra de Deus aqui sobre o meu peito, porque a palavra é Cristo, vivo. E quero pedir a Jesus que Ele me batize no Espírito Santo. E Ele faça de mim instrumento para que o seu batismo no Espírito Santo aconteça. Eu peço que a começar de nós que estamos aqui trabalhando neste acampamento, o Jales, a Rosinalva, o Tiago, cada um dos meus irmãos que estão aqui trabalhando como câmeras, o Lucas que está trabalhando no eventos, cada um de nós, o David que está na iluminação, cada um que está lá na central técnica, cada um de nós nesse momento possamos ser os primeiros a experimentar desta graça do batismo no Espírito Santo. Alcança, Senhor, a cada um de nós e dá-nos a graça de começar aqui na Canção Nova, dentro da Canção Nova, Senhor, a experiência de ouvir a Tua voz e viver uma vida que agrade a Deus e viver uma vida de amor a Deus. Que não haja espaço dentro da Canção Nova, Senhor, para uma outra maneira de viver que não seja essa: amar a Deus e agradar a Deus e amar a Deus. Batiza-nos, Senhor, a nós,
E de nós, Senhor, vai batizando cada uma das pessoas que estão na sintonia, cada uma das pessoas que estão conectadas pela internet, cada uma das pessoas que estão ouvindo a Rádio Canção Nova, cada uma das pessoas que estão, Senhor, pelos meios. Sejam eles agora, Senhor, tomados pela graça do Espírito Santo. O Senhor, lá no Monte das Oliveiras, disse aos discípulos: o que vocês estão fazendo parados aqui? Vão anunciar que eu estou vivo e ressuscitado. Se tornem testemunhas da ressurreição de Cristo Senhor. E cada um dos apóstolos foram realizando aquilo que era próprio da sua missão. Senhor Jesus, eu quero pedir que dentro dessas casas agora entre o Seu Espírito. E o Seu Espírito alcance cada uma dessas pessoas que querem viver uma vida nova. Senhor Jesus, batiza no Teu Espírito. Batiza, Senhor, derramando o dom do serviço, tirando, Senhor, as pessoas da acomodação, tirando, Senhor, as pessoas do egoísmo, tirando as pessoas do fechamento, tirando as pessoas do medo. É possível ser anunciador do Evangelho, é possível ser testemunha do Evangelho, de uma forma simples, pegando o telefone, ligando para alguém, dizendo: Jesus está vivo, Ele ressuscitou, a vida venceu a morte. É possível, Senhor, sair dessa condição de pecadores, de romper com o pecado, de ter horror ao pecado. Basta que abramos o nosso coração e deixemos que Cristo deposite em nós o Espírito. É isso que eu peço, Senhor, a graça de um batismo de conversão. Eu rezo, Senhor, pedindo que o Brasil, sim, Senhor, eu peço que o Brasil seja batizado no Espírito Santo, numa força de avivamento carismático, numa força de derramamento do Teu Espírito, numa força de um Espírito que impulsiona a conversão, a mudança de vida. Essas proclamações de maldição, que o Brasil é um país corrompido e que não há conserto para essa corrupção. O Espírito gera vida nova, Senhor. E é isso que eu peço, a graça de vida nova para o brasileiro, de vida nova para o nosso país, uma vida vivida na força do Espírito Santo, que gera em nós um caráter resoluto, que gera em nós um cristianismo autêntico, que gera em nós um espírito de comprometimento um com o outro, que gera em nós uma atenção especial com o pobre, com aquele que precisa. Derrama sobre nós, Senhor, a graça da gentileza no coração. Derrama sobre nós, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo, a perseverança na oração. Meu irmão, minha irmã, e onde você está? Vai rezando da sua maneira. Ninguém melhor do que você mesmo sabe onde o Espírito Santo precisa entrar e trazer sobre você a graça que você precisa nesse momento. Reze, erga os seus braços aí onde você está. De repente você está me acompanhando dentro do carro. Erga o seu braço aí no seu carro mesmo. Talvez você está me acompanhando aí na sua casa, no seu trabalho, eu não sei, não faço ideia. Talvez você esteja nesse momento com um fone de ouvido, mas nesse momento levante os seus braços e abra o seu coração. E ore, deixa crescer o seu clamor. É uma caminhada que nós estamos fazendo rumo a Pentecostes. E o Espírito Santo é capaz, Ele é capaz de fazer de mim e de você testemunha da ressurreição de Cristo. Ele é capaz de fazer de mim e de você homens e mulheres santos como Deus é santo, pois essa é a nossa vocação, a santidade de vida, e isso é fruto do Espírito. Vamos cantar, vem dizendo ao Senhor. Louvemos a Deus que age em nós.